Vem comigo que hoje eu vou te mostrar porque o Corinthians já caiu. Se liga no vídeo, deixa o like e vamos comigo. Tem muita gente que está empolgada com a vitória do Corinthians sobre o Flamengo nesse domingo. Realmente o time mostrou muita vontade e espremeu o resultado importantíssimo sobre um Flamengo que parecia mais desinteressado do que qualquer outra coisa nesse jogo. Se tu for parar para pensar, o Corinthians já fez isso antes. O Corinthians já conseguiu chegar lá na Bahia com tudo ou contra e conseguir um resultado de 1 a 0 contra o Bahia de Rogério Ceni, que todos apontavam naquele momento como favoritaço para o jogo. Isso foi logo após a chegada de Ramon Dias. Então o Corinthians já tem esse precedente de conseguir resultados improváveis. E logo depois dessa vitória na Bahia, o Corinthians acumulou uma sequência de empates e derrotas. Empatou com o Juventude Bragantino em casa e acabou perdendo para o Galo e para o Grêmio. Qualquer resultado que o Corinthians consegue é através de muito esforço. As coisas têm que darem 100% certas dentro do jogo para o Corinthians sair com um empate ou com uma vitória. Se a gente for pegar, tem 3 principais pontos que eu pessoalmente acredito que vão levar o Corinthians a ser rebaixado no Brasileirão 2024. Primeiro, todo mundo já sabe, é o problema com o ataque. O Corinthians simplesmente não sabe como fazer gol. O Yuri Alberto, por exemplo, vive a pior fase da carreira dele. Ele simplesmente não consegue dar sequência em nenhuma jogada, não consegue fazer finalizações fáceis e parece até meio perturbado na hora de dar entrevistas. A má fase parece que vem tirando toda a alma do jogador. E se a gente for pegar em conta, o Yuri Alberto é o melhor atacante com um disparado desse elenco. Daí a gente já vê o problema que o Corinthians tem no ataque. O Corinthians ainda conta com Giovani, Romero, Pedro Raul, Pedro Henrique, mas esses jogadores são no máximo jogadores esforçados, não passando nada além disso. E o Corinthians tem um problema que a fase é tão ruim que tudo parece ser pior do que é. Jogadores como esses que eu citei até poderiam ter um bom rendimento se tudo fosse num clube organizado. Mas nesse Corinthians parece que eles sugam todas as energias dos jogadores e cada vez desempenham pior. Como eu disse, se tu botar esses mesmos jogadores em um time equilibrado, financeiramente bem balanceado, eles podem até te entregar algum rendimento, mas nesse Corinthians a bagunça é tanta que só piora tudo. O único alento que o Corinthians tem é o Thales Magno, que acabou de chegar, que eu acredito que é um bom jogador, é um jogador que tem a característica de velocidade, tem a característica de drible, só que pra mim tá muito longe de ser o atacante que vai salvar o Corinthians. Ele é um bom atacante, vai ajudar, vai conseguir contribuir, mas pra mim é apenas um bom jogador. O segundo motivo é a diretoria. O Corinthians, além de ver uma crise dentro de campo, também vive uma crise fora de campo. E a crise fora de campo, se bobear, é até maior que a crise em campo. É jogador que chega sem assinar contrato e já vai pro treino, é atrapalhada com o patrocinador, é promessa que não consegue cumprir, é um verdadeiro caos. Se a gente for listar todas as cagadas que essa diretoria fez em pouco mais de 8 meses, a gente ficava aqui nesse vídeo até amanhã só falando sobre isso. E tem mais, essa diretoria tem a doença da megalomania. Hoje, quando eu tô gravando esse vídeo, nesse momento, estão falando em Memphis Depay. O cara estava no Barcelona até outro dia e a imprensa e a diretoria jura que esse cara vai vir jogar no Corinthians. Semanas atrás já se falava de Balotelli, coisa que não aconteceu. No início do ano já se falou de Gabigol, então, ou seja, a diretoria pensa muito grande e não consegue arrumar os pequenos problemas que o clube tem. O ideal seria contratar com os pés no chão e resolvendo as lacunas. Contratar alguém que possa fazer gol, alguém que possa ajudar, 2 laterais melhores, só que não, o Corinthians quer pensar gigante enquanto está atolado na lama. O terceiro e principal motivo é na verdade muito simples. O time do Corinthians é pior que todos os seus concorrentes. A gente tem que pensar o seguinte, quem que o Corinthians vai botar na zona de rebaixamento para que ele possa sair? Logo na frente do Corinthians a gente tem Fluminense e Grêmio, que para mim são times muito melhores que o Corinthians, times mais maduros, conscientes, e que se eu fosse botar meu dinheiro não apostaria de jeito nenhum que o Corinthians vai conseguir ultrapassar. Logo depois a gente tem Criciúma e Juventude, que são os clubes que todo mundo coloca na disputa como candidatos diretos ao rebaixamento junto com o Corinthians. Mas sinceramente eu acho que tanto Juventude quanto Criciúma são times mais bem formados que o Corinthians. Se a gente for pegar esses 2 times, tem jogos a menos na tabela e ganhando eles já ficam a 6 pontos do Corinthians. A gente também tem que levar em consideração que o Corinthians tem menos vitórias que esses times, então na verdade não seriam 6 pontos, seriam 7. O Corinthians teria que fazer 7 pontos a mais para ultrapassar esses 2 clubes. Ou seja, o Corinthians tem que ganhar muito mais do que Criciúma e Juventude, sendo que eu não vejo nenhuma diferença tão gritante de elenco assim para que essa diferença aconteça. O Corinthians também tem muito mais pressão que esses times e também é um time muito inconstante. O Corinthians, por exemplo, tem uma dificuldade enorme de ganhar em casa e também uma dificuldade enorme de fazer gols, como eu falei anteriormente. Sinceramente, esse Corinthians tem que escalar o Everest. Para mim, o Corinthians já caiu. Para mim, se o time conseguir escapar dessa queda, para mim vai ser um feito histórico. E um probleminha que a gente pode citar, que eu não citei do decorrer do vídeo também, é que o Corinthians atua em 3 frentes. Ele está na Copa Sul-Americana, está no Brasileiro e está na Copa do Brasil. Ou seja, ele vai se desgastando nessas 3 competições e esquece do principal, que é escapar no Brasileiro. O Corinthians tem que focar em escapar do Brasileiro. O resto é resto.
nenhum título de Copa do Brasil ou Copa Sul-Americana vai apagar o vexame de cair e nem vai apagar o rombo histórico que essa queda vai deixar pro Corinthians. Clube que já está endividado e à beira de uma falência, digamos assim. Mas enfim, essa é só a minha opinião, comenta o que achou, se discorda, explica nos comentários. Não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal e até a próxima.